Salve, salve galera! Desde os tempos mais remotos, o homem sempre se perguntou de que é feito o universo e tudo o que nele está contido. Para ser mais específico, quais os constituintes básicos do ar, das árvores, das montanhas, de nós seres humanos, dos carros e das casas? No vídeo de hoje, iniciaremos uma viagem histórica através da evolução dos principais modelos atômicos até chegar no modelo atômico dos nossos dias. Então não perde tempo, dá um super like nesse vídeo, continua ligado, de olho na tela e vem comigo! Imagine que você possui uma maçã semelhante a essa. Suponha agora que de forma imaginária você decida dividir essa maçã ao meio, obtendo então duas metades da maçã. Você então descarta uma dessas metades e com a metade que lhe restou, você novamente parte ao meio. Matematicamente falando, você agora possui 2/4 de maçã. Inconformado, você então descarta um desses quartos de maçã e novamente divide ao meio. Bom, agora imagine que você continue a fazer esse processo sucessivas vezes, ainda de forma imaginária. Assim sendo, você vai dividindo, descartando e novamente dividindo a porção de maçã que lhe restou. Se continuarmos o nosso processo mental de divisão, logo chegaremos à conclusão de que facilmente a gente vai chegar a uma porção da maçã que a gente mal vai conseguir enxergar. Mas, como nós estamos fazendo aqui um processo mental, suponhamos que a gente continue mesmo sem ver o processo. Ou seja, divide, descarta e novamente divide o que sobrou da maçã. Agora faça uma pausa no processo e pense comigo. Se nós continuarmos esse processo imaginário, divide, descarta, divide o que sobrou, descarta, divide o que sobrou, descarta, nós chegaremos a uma porção da maçã tão pequena, mas tão pequena, que mesmo fazendo isso de forma imaginária, será praticamente impossível de se dividir o que restou da maçã. Correto? Pois é, esse exercício mental foi proposto há muito tempo atrás, por volta do ano 430 a.C., lá na Grécia Antiga, por um camarada chamado Leucipo. Ele, que era filósofo, propôs uma viagem imaginária ao interior das substâncias e objetos que estavam ao seu redor. É bem provável que Leucipo não tenha feito isso com uma maçã, mas com uma pedra, um pedaço de madeira, uma folha, um pedaço de tecido, uma porção de água ou qualquer outra coisa que estivesse ao seu redor na época. O fato é que ele sempre fez isso de forma imaginária. É bom a gente lembrar disso. Leucipo logo chegou à conclusão de que qualquer coisa que estivesse ao seu redor, que ele se propusesse imaginariamente a dividir, ele sempre chegaria a uma porção muito pequena, impossível de se dividir. Mas você pode estar querendo perguntar, Márcio, mas por que ele de fato não foi lá e dividiu? Por que ele fez isso apenas de forma imaginária? Leucipo era filósofo, como já foi dito. E como todos os filósofos, ele procurava explicar a natureza e tudo que estava ao seu redor por meio do raciocínio lógico e da razão. Mas, voltando à viagem imaginária de Leucipo ao interior das substâncias, devido a essa porção de matéria ser tão pequena, Leucipo não tinha muitas informações sobre ela. Informações do tipo sua forma, sua cor, suas propriedades ou qualquer outra informação. Ele sabia apenas duas informações. Ela era muito pequena e era ao mesmo tempo indivisível, ou seja, impossível de se dividir. Ele então, de forma lógica, a batizou de átomo. A, não tomo divisão, ou seja, átomo, aquilo que não se pode dividir, ou aquilo que é impossível de se dividir. Nascia assim a ideia atômica. Exatamente isso que você ouviu. Embora você estude acerca do átomo nas aulas de química, é da filosofia o crédito de ter pensado pela primeira vez na existência dessa partícula. Até porque, por essa época, a química ainda não existia como ciência formal. Leucipo tratou logo de compartilhar com Demócrito,
que na época era seu discípulo, o resultado das suas ideias filosóficas acerca do átomo. Após a morte de Leucipo, Demócrito então escreveu sobre a teoria atômica e deu a seu saudoso mestre todos os créditos acerca dessa ideia. O tempo passou e, ali por volta da Idade Média, filósofos europeus encontraram documentos e manuscritos que tratavam da hipótese atômica proposta por Leucipo e Demócrito. Ora, mesmo sem conseguir comprovar aos moldes da ciência, essa hipótese foi considerada por esses filósofos e a ciência de então. Mas foi somente no século XVIII, com um habilidoso químico, meteorologista, físico inglês John Dalton, que foi lançado o primeiro modelo atômico e científico a respeito do átomo. Esse modelo foi considerado pois ele estava baseado em estudos científicos e experimentos. Após tomar conhecimento sobre vários estudos científicos de Lavoisier, Proust, dentre outros, Dalton convocou a comunidade científica da sua época para lançar e publicar seus postulados acerca do átomo. Nesses postulados, Dalton dizia que o átomo era esférico, maciço e indivisível. Aqui eu preciso fazer uma pausa para explicar a você dois conceitos importantes. O primeiro deles é o conceito de modelo científico. Para ilustrar, vamos imaginar que você precise comprar uma camisa. Ao se agradar de uma determinada peça que se encontra em uma loja, você então a pega e se dirige ao provador para então testar ou até mesmo provar aquela peça em você mesmo. Ao vestir a camisa, você então terá uma ideia de como aquela camisa ficará em você. Nesse caso, você foi o seu próprio modelo. Cientificamente falando, um modelo é utilizado para representar um objeto ou mesmo um fenômeno. Os modelos científicos são estruturados e criados a partir de resultados experimentais. No caso específico de Dalton, embora ele não tenha conseguido visualizar o átomo, ele estudou e a partir desses conhecimentos obtidos a partir da ciência, ele propôs um modelo atômico estruturado em bases científicas. O segundo conceito importante é o conceito de postulado. Olhe na tela. Postulado científico é uma afirmação tida como verdadeira pela ciência sem a necessidade de comprovação experimental. Para que um postulado seja aceito, ele precisa estar muito bem fundamentado em bases científicas. Assim, os postulados e o modelo atômico de Dalton foram apresentados e logo em seguida aceitos em 1803 pela ciência. Dalton foi o primeiro cientista a propor um modelo atômico científico e aceito pela comunidade científica da sua época. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, pois, como o próprio Dalton dizia, o átomo, segundo seu modelo, era esférico, maciço e indivisível. Dando mais um salto aqui no tempo, já estamos aqui no ano de 1903. Portanto, 100 anos desde que Dalton lançou seu modelo atômico. Ao longo desse tempo, muitas descobertas científicas haviam sido publicadas. Eu vou destacar aqui duas delas que foram importantes para essa nossa conversa aqui. A primeira foi a descoberta da natureza elétrica da matéria e a outra foi a descoberta de uma partícula chamada elétron. Essas descobertas incentivaram e serviram de base para que o cientista britânico J.J. Thomson lançasse um novo modelo atômico. O modelo atômico de Thomson dizia que o átomo era constituído de uma pasta positiva na qual se encontrariam impregnados os elétrons de carga elétrica negativa, como é possível verificar na imagem. Esse modelo foi proposto a partir de experimentos com eletricidade estática. Conhecido como modelo do pudim com passas ou pudim de passas, o modelo atômico de Thomson acabou provocando o abandono gradual do antigo modelo, o modelo de Dalton, aquele semelhante a uma bola de bilhar. Mas, voltando ao professor Thomson, ele tinha um dedicado aluno chamado Ernest Rutherford. Rutherford
era natural da Nova Zelândia e muito rápido se interessou nas áreas de Química e Física, se dedicando ainda mais especificamente numa área nova chamada radioatividade. Nessa área, ele publicou inclusive vários trabalhos contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento dessa área. Mas as contribuições de Rutherford para a área da física e, sobretudo, na área da química no campo da atomística, a gente vai abordar especificamente no vídeo da próxima semana. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Quanto a você, não esqueça de dar um like nesse vídeo, te inscrever no nosso canal e até semana que vem. Tchau, gente!